Olá a todos e bem-vindos a este programa. Esta é a hora. Esta é a hora de quê? De nos voltarmos para Deus. Esta é a hora de andarmos com Deus. Esta é a hora de termos um milagre na nossa vida. Se for o caso de você estar doente, quem sabe os médicos nem lhe dão esperança. Temos recebido muitos pedidos de oração e você desde já aí na placa em baixo tem o telefone para o qual você pode desde já ligar e pedir ajuda, pedir oração. No final eu vou orar por todos aqueles que estiverem em direto connosco e disserem: homem de Deus, ora por mim, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu acredito que há pessoas que estão desesperadas porque de repente sentiram-se mal, foram ao médico e logo é um cancro, ou é um problema nos pulmões, ou é um tumor, ou enfim, tanto mal que anda por aí. E a questão que se põe é: será que Deus existe? Felizmente que sim. Será que Deus quer ajudar-me? Claro que sim. Será que Deus pode? Pode. Quando? Hoje mesmo. Então esta é a hora de você prestar atenção para este programa, para as palavras que você vai ouvir, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Cada pessoa que se voltar para Deus, pedir ajuda a Deus, Deus nunca nega, Deus nunca volta às costas, a ver? E por isso, se você tiver até alguém que está em aflição em sua casa, um familiar, um amigo, peça oração para essa pessoa. Tem aí também o telefone do WhatsApp e no final eu vou orar. Eu hoje tenho um programa muito interessante porque logo de seguida tenho uma rubrica chamada Perguntas e Respostas e vou responder a uma pergunta de cada vez, porque há muitas perguntas que as pessoas nos fazem, e depois vou ensinar um pouco sobre o Deus de milagres. O que é que Deus faz? Qual é a vontade de Deus? Como é que Deus cura? Como é que funciona isso? Para que você possa saber receber o seu milagre hoje mesmo à distância. Depois irei passar um testemunho. Nós vamos ter 2 testemunhos hoje mesmo, sendo um que foi gravado recentemente de algo tremendo que Deus fez na vida de alguém. A Daniela estava grávida e detectaram um problema gravíssimo. E queriam tirar-lhe o bebê, mas ela pôs fé em Jesus e tudo mudou para o melhor. E esta é a hora de você também, que está com um problema grave, quem sabe o médico já fez o que pode fazer, não há mais solução, mas para Deus nada é impossível. E, portanto, esta é a sua hora de se voltar para Deus, de receber um milagre na sua vida. Entretanto, tenho aqui ao meu lado o grupo Curiacos. Curiacos quer dizer pertencente a Deus. E eu vou pedir que eles toquem um hino muito bonito que tem a ver exatamente com o que eu acabei de dizer, que tudo vai mudar para melhor. Eu acredito do fundo do meu coração que você que está em direto connosco, que está numa aflição, num sufoco, voltando-se para Deus, tudo vai mudar para melhor. Vamos lá então. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Por isso vai, estende a tua mão, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, Mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar
confiar no seu amor. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar. Tu podes confiar. Muito bem, ao longo dos anos, pessoas acabam sempre a fazer perguntas, algumas até parece que são um pouco mais difíceis ou assim, mas eu vou tentar responder o melhor que eu sei, uma pergunta de cada vez. E uma das perguntas que me fazem e fizeram é: porquê é que me chamam de apóstolo? Será que isso é o quê? O que é ser apóstolo? E isso não acabou? Os dias dos apóstolos não acabaram? Bem, a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É exatamente sobre isto que se trata, porque muita gente é ignorante das coisas espirituais e pensa que porque nunca ouviram falar, porque as igrejas só falam de pastores, que não há mais nada a não ser isso, ou talvez um missionário, o termo bispo. Então o que é um apóstolo? Um apóstolo é alguém chamado por Deus, que é como se fosse, enfim, comparando a termos de gestores, é um gestor que gerencia as coisas de Deus. Ou, um termo mais bíblico, podia ser um bispo que toma conta de outros bispos. E um bispo é um pastor mais velho que toma conta de outros pastores mais novos. Isto vem na Bíblia da seguinte forma. Ainda em Coríntios 12, no versículo 27, aliás, até podemos ver o versículo 11, porque um só e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Ou seja, Deus faz o que quer, chama quem quer, para que a obra de Deus vá em frente, para que haja gestão na igreja, para que as coisas vão com ordem. E diz aqui então no versículo 27 que vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, depois professores, doutores, etc, etc. Ou seja, Deus é que instituiu estas hierarquias e Deus até diz mais tarde em Efésios que Deus chama os pastores, apóstolos, profetas, etc, para treinar o povo de Deus, para que como um exército bem treinado, bem equipado, possamos ganhar pessoas para Jesus. Libertando as pessoas dos poderes das trevas, ajudando as pessoas a serem curadas e por aí fora. Portanto, este termo apóstolo é isso que quer dizer. Não quer dizer que um apóstolo, ou bispo, ou seja quem for, é mais importante que o outro. Ninguém é mais importante que ninguém. Somos todos hierarquicamente diferentes, sim, mas em termos de amor de Deus e do que é que Deus olha, como é que Deus olha para cada um de nós, somos precisamente iguais. É como um pai que tem muitos filhos e cada um é diferente, mas o pai gosta de todos. E, portanto, penso que respondi à vossa pergunta. Vamos então agora para o próximo tema. Deus é um Deus de milagres. Pois é, esta rubrica ou este mini-estudo tem este título, O Deus de Milagres. Porquê? Porque Deus é um ser, criador dos céus, da terra, de tudo, para quem nada é impossível. E um dos problemas que nós humanos temos é que não conseguimos conceber, ou é difícil conceber, que haja um ser que nos ame de tal maneira
que resolve qualquer problema sem problema nenhum. Porque hoje, com a tecnologia, a pessoa tende a olhar para os médicos, e nós não somos contra os médicos, tende a olhar para a tecnologia e pensa, pronto, é assim, estamos limitados. Mas não. Então, como eu disse no início deste programa, se você é uma pessoa que está com uma situação bem difícil na área de saúde, será que há um cancro? O médico até diz que não tem solução. Será que é um problema no coração? Querem operar e você está com medo? Será que é um tumor maligno ainda por cima? Ou qualquer outro tipo de doença? Porque hoje eu quero enfatizar-me no tema da saúde. Porque Deus é um Deus de milagres, de saúde. Ele cura toda a sorte de problemas. Então, quando a gente fala disto, eu costumo mostrar um livro que tem muitos anos, tem ajudado muita gente, que diz assim, Cura Divina. Como receber e manter cura divina. E eu tenho ajudado muita gente com este livro, porque a primeira coisa que a pessoa precisa de saber, quando está doente, é qual é a vontade de Deus. Porque fé é baseado naquilo que Deus promete. Eu não posso pôr fé ao calhas. Eu não posso pôr fé naquilo que eu acho. Eu tenho que saber o que é que Deus diz, qual é a vontade de Deus. Se Deus diz que promete curar toda a gente, então eu já sei que Ele me vai curar a mim. Se Ele promete seja o que for, eu já sei que se eu lhe pedir, Ele vai dizer que sim. Agora, se eu puser a fé à minha maneira, bem, é um desastre, porque Deus nunca obedece àquilo que a gente acha. Então, neste livro, logo o primeiro capítulo fala disso. Qual é a vontade de Deus? Bem, a vontade de Deus é curar todas as pessoas. Todas. É curar toda a sorte de enfermidades. Não há nada que seja maior que Deus. Não há nada que seja impossível para Deus. Parece uma coisa tão fora do normal. E todavia, quão verdade é. Sabe, eu era engenheiro civil. Calculava pontes e estruturas especiais. E portanto, eu fui treinado na lógica. E lembro-me das primeiras vezes que eu comecei a ouvir isto, não fazia lógica. Não fazia lógica. Acreditar em Deus para coisas, sei lá, uma pessoa que tenha uma paralisia, tenha tido um problema, tem um problema de coração, AVC e por aí fora. Eu estava mais habituado a ouvir falar em médicos, em comprimidos, injeções, hospitais. Mas quando eu comecei a olhar para a Bíblia e comecei a ver que Deus não mente, comecei a ver testemunhos da Bíblia e testemunhos na igreja, eu mudei por completo. E, portanto, quando nós estamos a falar destas coisas, a gente não está a falar da lógica humana, embora que Deus é muito lógico. Estou a falar de uma coisa muito acima disso. Estou a falar de um Deus que é o Criador dos céus e da terra, nada é impossível. E Ele quer mesmo. Ele pode e Ele quer. Ele tem esse poder e Ele tem esse querer de ajudar toda a gente, seja que enfermidade for. E na área financeira, hoje muita gente está a sofrer também, infelizmente, seja na área financeira, seja em que área for, Deus é um Deus que abre caminhos onde não há caminho. E, portanto, não vale a pena eu orar por si se você não acreditar, se você não tiver esta pequena fé, que Deus quer me curar. Deus pode me curar, Deus vai me curar. Deus é um Deus que ama toda a gente. Deus ama toda a gente. Não há ninguém que Deus não ama. A pessoa mais terrível deste mundo, o ladrão pior, o vigarista pior, a pessoa mais desumana deste mundo, Deus ama. Parece mentira, não é? Não ama é o pecado da pessoa. E mal a pessoa se volte para Deus, faz um toque. E Deus aparece na vida da pessoa e tudo muda para melhor. Agora, muita gente também pergunta, então, mas se Deus é assim, de onde é que vêm as doenças? Bem, as doenças vêm por muitos fatores. Primeiro porque a pessoa está afastada de Deus e pensa que Deus tem que ser meu empregado. Não. Segundo porque existe realmente um inimigo comum que entrou na Terra quando os nossos pais, o Adão e Eva, desobedeceram a Deus. A Terra ficou ocupada por demónios, guiados, liderados por um líder chamado Satanás ou o diabo. Como ele é um espírito, as pessoas muitas vezes têm dificuldades em
em acreditar. Eu tenho amigos, até médicos, que dizem, mas você acredita mesmo nos demónios? Sim, mas já viu alguma coisa? Então não vi. E acredita em milagres? Sim. Uma vez um médico de altíssimo nível em Portugal perguntou se podia ir a uma cruzada comigo. Então fomos ao Brasil. E ele viu coisas fantásticas. Ele disse, isto é humanamente impossível, clinicamente não existe tal coisa, é mesmo um milagre. Agora o problema é, quanto tempo é que ele andou com Deus? Se calhar andou 1 ou 2 anos e depois esqueceu-se de Deus. E isso é que é um problema, a gente tem que andar com Deus. Bem, mas então, muitas vezes, o causador de enfermidades são realmente demónios. Há espíritos de enfermidade. Porquê? Porque as pessoas andam afastadas de Deus e muitas vezes vão a caminhos onde Deus não está, estão demónios. Mas outras vezes não é nada disso. É? A gente não pode ver demónios atrás de cada porta, debaixo de um guardanapo. Às vezes há pessoas que entram nesse ridículo. A pessoa, uma vez, para dar um exemplo, uma pessoa vai ao altar, pede oração, e ela era mesmo gordo. Era redondo, não era gordo, era redondo. Então eu disse, o que é o irmão quer? Eu quero que o apóstolo expulse o espírito de gordura. E eu disse-lhe, meio a brincar, isso só sai com muito jejum e oração. Pois se a pessoa comer demais, beber demais, fizer disparate, estragar o corpo, não vai dizer que é demónios, está a ver? Nem vai dizer que é um defeito. Não, a pessoa é que não sabe tomar conta do corpo minimamente. Mas mesmo assim, a boa notícia é que Deus é bom e quer curar todas as pessoas. Há uns versículos que eu quero ler, porque esses versículos estão cheios do poder de Deus. Diz assim Jesus em João 10:10, o diabo é que veio para matar, para roubar, para destruir. Mas eu vim, diz Jesus, para dar vida e vida em abundância. Está a ver? Depois diz, por exemplo, em Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e eu não mudo. Isto é importante para nós sabermos que se Deus cura alguém, Ele quer curar toda a gente. Está a ver? E se na Bíblia diz que Jesus curou este e aquilo, é porque Jesus quer curar hoje também, porque Deus não muda, né? Ele não muda. Depois temos outra passagem que é em Salmo 103, que diz que é Deus que perdoa todas as nossas iniquidades, defeitos, manias, pecados e sara todas as nossas enfermidades. Portanto, quase toda a gente acredita que Deus, claro, perdoa-nos. Ok, mas Ele não só perdoa, mas também sara toda a enfermidade. Isaías 53 diz que verdadeiramente, ou seja, é mesmo de verdade, Ele, Jesus, tomou sobre si, lá na cruz, as nossas enfermidades. Quando Jesus foi à cruz e sofreu todo aquele vexame e chicoteadas e cravado na cruz, foi para pagar o preço que nos dá vida eterna e também que nos dá já sucesso, saúde, vitória aqui no planeta. Por isso diz que Ele tomou sobre si mesmo as nossas enfermidades e dores e nós o reputamos por aflito, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, saúde, vitória, etc., estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras ou chicoteadas, foram 40 menos uma, nós fomos sarados. Jesus pagou o preço para nós podermos ser curados. Em Efésios a Bíblia diz que bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Quando nós estamos a falar de cura divina, ou de uma pessoa que está doente e que vem a Deus e, portanto, precisa de um milagre na vida, a pessoa tem que entender que não é preciso fazer sacrifícios, não é preciso chorar, mendigar, porque a verdade é esta. A fé verdadeira, que vem na Bíblia, é que Jesus já está comovido há muitos anos. Já se comoveu, por isso Ele foi à cruz, pagou o preço. Hoje é só receber. Quando eu hoje for orar por si, tudo que você tem que fazer é do coração dizer assim, eu recebo essa cura, eu recebo esse poder, porque Jesus já pagou na cruz e eu agora só tenho que tomar posse. Eu recebo isso agora. E tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram curadas e dentro de instantes nós vamos ouvir exemplos de pessoas que foram curadas recentemente, o que é uma grande bênção. Estou-me a lembrar de um caso de uma pessoa, enfermeira,
que tinha uma colega de trabalho que estava grávida, muito feliz com a gravidez, com a notícia. Era uma senhora jovem, 20 e tal anos, saudável, tudo normal, mas às 24 semanas de gestão foi detectado em ecografia que o bebê tinha uma má formação gravíssima nos pulmões. A situação é de tal maneira que os médicos diziam é preciso tirar o bebê, porque não só corre, porque a mãe também corre perigo, porque aquilo vai dar um aborto. Foi um momento muito difícil para a senhora. Claro, a enfermeira era da igreja, deu-lhe Jesus e levou à igreja, isto para encurtar uma longa história, deu-lhe o livro de cura divina, levou ela a ler isto durante 7 dias seguidos, vir à igreja e vir então falar com o pastor e pedir oração. E ela acreditou que recebeu e ficou curada. E é isso que acontece quando nós entendemos que não só Deus quer curar, mas como é que Deus cura? É vindo à presença de Deus. Eu posso orar isso numa igreja, você pode vir a uma igreja mais perto de si, pedir oração, ou mesmo à distância, hoje mesmo, quando eu orar, você só tem que acreditar. Jesus quer curar-me, Ele pagou o preço, eu só tenho que tomar posse. E, a propósito disso, há uma música muito bonita que eu vou pedir aqui ao time para tocar, que diz: olha para Jesus, porque, sabe, quando a pessoa está mal, com dores, com o relatório médico, dorme mal, pensa no pior, não é fácil ouvir o que eu estou a dizer. E tem que parar de olhar para a sua dor, para o que o médico diz, começar a olhar para Jesus, que é ouvir o que eu disse, acreditar, porque então, sim, Deus que pode vai conseguir curá-lo também. Vamos lá ouvir esta música de fé. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas. Então esta agora é a hora do testemunho. Vamos ouvir um testemunho que foi gravado muito recentemente e depois vamos ouvir um testemunho ao vivo aqui no nosso estúdio. E o primeiro testemunho é de uma senhora Daniela, que também estava grávida, olha, curioso, e também teve um milagre tremendo. O testemunho é sempre uma coisa que dá muita força a quem está doente, a quem ouviu notícias terríveis, porque a pessoa começa certamente a pensar assim: puxa, se Deus fez isso a esta pessoa, então eu também tenho chance. E é exatamente isso que você pode e deve pensar. Bem, vamos lá então
ver o testemunho da Daniela. Hoje estou com a Daniela, da Igreja Maná de Vila Franca de Xira, e ela vem nos contar o seu testemunho de cura divina. A Daniela, durante a sua gravidez, foi diagnosticada com algo muito grave. Implicava não só a vida dela, como também a vida do bebê. Ela teve imensos problemas durante a gravidez, mas o que será que aconteceu? E claro que nós temos aqui a Daniela para nos contar o seu testemunho. Daniela, conte para nós como é que foi o período da sua gravidez. A minha gravidez ao início eu descobri com 2 semanas. Estava a correr tudo bem, não tinha enjoos, não tinha nada. Eu até disse ao meu marido, parece que não estou grávida porque eu não tenho nada. Quando nós fomos fazer a primeira ecografia do bebê com 12 semanas, durante a ecografia estava a correr tudo bem, ele estava-se a formar bem, mas depois a médica viu, estava escondido um quisto no cordão, era assim muito pequenino, tinha cerca de 2 ou 3 milímetros, e ela escreveu lá e mandou-me para o centro de saúde para fazer exames. Quando depois fui fazer os exames e fui encaminhada para o hospital, viram que o quisto estava a crescer e deram-me um tempo para o quisto desaparecer. No caso de não desaparecesse, eu teria de ser operada para remover. Mas esse quisto, ele poderia colocar a vida do bebê Sim. em causa e outras coisas? Sim, podia cortar o cordão umbilical, é o que liga a mãe ao bebê, ou seja, podia implicar que não recebesse o sangue, o oxigênio, os nutrientes que ele precisasse, então ele estava em perigo de vida também. E o que você fez? Você, como cristã, já ia à igreja, nesse momento tão delicado, seu primeiro filho, o bebê que você estava carregando, como é que foi? O que passou pela sua cabeça naquele momento? Nós, quando fizemos a ecografia, foi numa sexta-feira, nós depois, quando fomos ao centro de saúde buscar os papéis, tudo normal, e fomos à igreja nesse dia. No final da reunião eu pedi para falar com o bispo, fomos falar com ele, e ele orou connosco, em como que na próxima ecografia ia estar tudo bem, não ia acontecer nada, e mandou-nos ler o livro de cura divina. Nós depois fomos em casa, meditámos o livro de cura divina, agradecíamos todos os dias a Deus pelo bebê, que estava tudo bem comigo e com ele. Sempre que tinha vômitos, dores, alguma coisa, eu agradecia a Deus porque estava tudo bem, que era tudo normal, fazia parte do processo da gravidez, e fui realmente agradecendo a Deus todos os dias, e louvava e chorava sozinha muitas vezes. Quer dizer, você louvava a Deus num período tão difícil da sua vida. Foi muito complicado, mas foi o que nos ensinam, que a gente tem de agradecer, e está tudo bem, a gente passa. E depois, o que aconteceu? O cisto começou, cresceu ou não cresceu? Cresceu, nós depois quando eu fui Continua a crescer? Começou a crescer. Eu quando fui à consulta do hospital ele tinha crescido mais e estava a fazer com que o corpo tivesse a tentar expulsar o bebê, que eu tivesse um aborto. Durante vários dias eu tive essa dor e fui ao hospital e eles faziam exames, faziam tudo e era realmente eu a tentar ter um aborto. Estavam a tentar expulsar o bebê. E o que você fez como cristã neste momento? Fui à igreja novamente, falei com o bispo e ele mandou fazer outra vez o livro Cura Divina e o que fazer depois de orar. Você continua a ler Sim. esses livros. Foi lendo. Esses livros, para quem está em casa nos acompanhando, são livros do apóstolo Jorge Tadeu, que estão disponíveis na Igreja Maná e que têm justamente esse propósito, ajudar as pessoas em diversas áreas. Nesse caso, Cura Divina, que é um livro específico para a saúde, e o que fazer depois de orar. O que as pessoas fazem depois que oram? E foi esses livros que você leu. Sim. E depois? Depois nós fomos à última ecografia antes de saber se eu iria ser operada ou não e o quisto desapareceu completamente. Uau, o quisto desapareceu? Desapareceu. Inexplicavelmente. Nem os médicos conseguiram explicar o porquê dele ter desaparecido, disseram apenas desapareceu naturalmente. Quer dizer, não é nada naturalmente, porque um cisto não desaparece assim. Não, mas eles disseram que tinha desaparecido, pronto, não havia mais alarme, que estava tudo bem. E o bebê nasceu bem? Nasceu bem, foi um parto rápido, sem poucas dores, e ele agora já está com quase 2 anos e já está perfeitamente saudável, vai à igreja, já brinca lá, gosta de tocar bateria, já segue o exemplo do pai, e então já está mesmo, Deus fez mesmo, curou a mim e a ele. E o que você tem a dizer para as pessoas que nos acompanham? Para ir à igreja, lerem os livros, se precisarem uma consulta pastoral, e acho que o mais importante de tudo é mesmo não falar com ninguém, só mesmo as pessoas que são necessárias, porque eu só contei à minha mãe, os meus pais também frequentam a igreja, só contei aos meus pais, o meu marido e mais ninguém sabia.
E era só os médicos, pronto, mas de resto, mais ninguém sabia. Acho que é mesmo o segredo, é mesmo ler os livros, agradecer a Deus todos os dias, orar e não falar mesmo com ninguém. Uau! Que testemunho fantástico! E porquê é que esta jovem mãe venceu? Porque ela aprendeu o que é que Deus diz. Não é o que é que a Igreja Maná diz. A Igreja Maná apenas ensina o que é que Jesus ensina. Então, um dos livros que ela me ensinou, é o que nós estamos sempre a encorajar a pessoa a fazer, é o que fazer depois de orar. Porquê? A gente ensina, eu ensino que depois de orarmos a pessoa tem que acreditar, eu estou curado. A semente de cura divina foi implantada na pessoa. E durante o processo em que a semente, porque tudo com Deus funciona à semelhança de uma semente de um agricultor. E muita gente, porque não sabe estes segredos, à mínima coisa desiste do seu milagre, desiste do que Deus começou a fazer. Porque muita gente tem um pensamento que não é correto, eu também já pensei erradamente, que se Deus algum dia curar uma pessoa tem que ser instantâneo. Mas cura não é instantânea, é progressiva. Porque quando eu orar, Deus implanta como que uma semente, essa semente vai crescendo dia e noite. Então, durante esse período em que a pessoa está, vamos dizer biblicamente, a andar pela fé, ela deve louvar a Deus, não é verdade? E agradecer porque está curada, foi curada, eu costumo dizer assim às senhoras, está grávida da sua cura. E, de facto, em alguns casos, acontece que o diabo faz de propósito que tudo fique pior para roubar o milagre à pessoa. Foi o que aconteceu a esta jovem mãe. Felizmente, ela foi à igreja, foi ser aconselhada, leu o livro e diz aqui num dos capítulos, quando tudo parece pior, é quando o diabo está a tirar as últimas setas e ele depois não tem mais nenhuma e você vai ver o seu milagre chegar ao final. E foi o que aconteceu. Bem, eu estou a ensinar isto porque muita gente que nos está a ver pensa, como eu também já pensei, e muitos, não é? Que é só uma oração e já está. Não, eu tenho que saber como é que Deus diz que se faz. É a maneira de Deus, não é a minha maneira, está a ver? O general Naamã ouviu dizer que havia um Deus que podia curá-lo daquela lepra terrível. Então ele foi à casa do profeta. Na altura não havia aviões nem carros, demorou bastante tempo, foi com pessoas que levavam comida, roupas, etc. E ele tinha tudo planeado. Não, eu chego lá, o profeta sai de casa, diz: Sua Excelência, põe a mão sobre mim, Deus cura-me rápido que eu tenho mais a fazer. Mas Deus não obedece a ninguém. E o profeta também não. O profeta é um homem de Deus, é como eu não faço o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus diz, da maneira que Deus diz. Então o profeta nem saiu, mandou um recado para o empregado e disse: Ó general, vai àquele rio assim, toma banho 7 vezes. E o profeta, e o general ficou ofendido. Então nem o homem se digna a falar comigo. Eu sou uma pessoa muito importante. E tomar banho 7 vezes do rio. Mas o que é isso? Alguma brincadeira? E alguém lhe disse ao general: se tu ouvis dizer que este homem é um homem de Deus, quando ele ora que funciona, porque é que não lhe obedeces? Eu obedecer e tal. Epá, ele é um representante de Deus. Epá, ele só diz o que Deus manda que tu faças. E Deus não se vai dobrar. Então o general entendeu isso e foi tomar o primeiro banho. Aconteceu o quê? Nada. Segundo, terceiro, quarto, nada. Até que, ao tomar o 7º banho, completou toda a obediência e foi completamente restaurado. Isto são lições muito valiosas para você que precisa do milagre da sua vida ouvir. E pronto, aqui temos esse testemunho. Agora tenho aqui ao meu lado mais um caso maravilhoso. E desta vez tenho aqui a pastora Isabel, que casada com o Bispo Pedro e que está aqui ao lado e tenho a Anabela. Anabela. E vamos então ouvir Sim, o senhora. testemunho. Olá, Anabela, seja muito bem-vinda. Vem de onde? De Évora. Então qual é o seu testemunho? É sobre cura divina. Então, o que é que lhe aconteceu? Então, eu sensivelmente aos cerca de 2 anos, quando eu tinha 2 anos, os meus pais começaram a frequentar a Igreja Maná. Continuei a caminhada com eles até aos meus 18, mais ou menos. Nessa altura tornei-me independente e decidi afastar-me da igreja. Afastou-se então da igreja? Afastei-me da igreja. E ao fim de pouco tempo começaram a surgir imensos problemas na minha vida. Imensos problemas como, Anabela? Comecei-me a sentir triste, comecei a sentir
um vazio muito grande dentro de mim, procurava soluções à procura desse vazio, procurava noutras pessoas, desses encontros tive 2 relações, as 2 Relacionamentos turbulentos. sim, muito turbulentos e os 2 falhados. O último foi desastroso e entrei numa depressão muito grande. E a Anabela tentou o suicídio. Tentei o suicídio. Só que algo me dizia que não era esse o caminho. E eu comecei a pensar, mas então qual é o caminho? Qual é a solução para mim? E procurou ajuda médica? Sim, procurei ajuda profissional, com especialistas, fiz psicoterapia durante 7, 8 meses, mas continuava a sentir um vazio, sentia. Vazio que só Jesus preenche, não é? Só um vazio que sim, realmente é a única pessoa que preenche é Deus, e é Jesus, sim. E não estava a resultar, e eu um dia pensei, bom, meu pai continuava a ir à igreja, o que me resta a mim mais, se já tentei tudo, vou com meu pai. Algo me dizia, vai, uma paz muito grande, e assim foi. Nem impedi essa vontade, esse sentimento, e fui. E quando lá cheguei, ainda não tinha começado a reunião, já eu sentia uma paz, um amor. É como se alguém nos estivesse a carregar ao colo. E isso não se descreve, sente-se. Pronto, e a partir daí, aos poucos e poucos, a minha vida foi começando a melhorar. A Anabela tomava antidepressivos? Fazia uma medicação muito elevada, sim. Nesse mesmo dia, deixei de tomar a medicação. Deixou de tomar progressivamente? Sim, progressivamente, mas pelo menos aquela para dormir, já não foi necessária essa para dormir. E a partir daí foi um processo... E também sei, a Anabela, que tinha problemas em relação ao seu filho? Sim, nós não nos conseguíamos entender de forma alguma. Ele era um bocadinho revoltado e neste momento ele é uma criança, não é revoltada. Ele deixou de ser revoltado. Eu tinha imensos problemas com o meu pai em casa, nós não nos conseguíamos entender de forma alguma, era uma guerra constante e aos poucos a relação familiar com o meu pai também foi completamente restaurada. Hoje é uma relação completamente diferente, é uma relação pai e filha. Então agora qual é a sua caminhada com Cristo? Agora é sempre em frente. Sempre em frente com Jesus, Agora é sempre não é? em frente. E sente-se outra pessoa? Completamente. Uma pessoa renovada, uma pessoa feliz, uma pessoa com paz. Já não toma antidepressivos? Não, nunca mais fiz medicação. Sim, senhora. Muito obrigada, Anabela. Gostei muito do seu testemunho. Continua sempre em frente com Jesus. Obrigada. Que testemunho fantástico e parabéns, Anabela. E certamente que há de haver muita gente que se está a identificar com esta jovem senhora. Sabe, a pessoa quando nasce num lar de crentes e conhece Jesus e depois abandona, Jesus disse assim, olha, onde viste 7 demónios piores. E a pessoa começa a passar por problemas e não vai, os problemas não vão acabar, vão até de mal a pior. Ou a pessoa não nasce num lar de crentes, mas conhece Deus, começa a vir à igreja, recebe um milagre ou 2 de Deus, e depois acha que já não precisa de Deus. Acha que, pronto, esse tempo já passou. Deus é bom e Deus me compreende e, portanto, eu vou fazer a minha vida porque Deus está comigo, mas não está. E então a pessoa começa a se afastar, às vezes é de repente, às vezes é mais devagar, e é inevitável, sempre acaba mal. Porquê? Porque Jesus foi bem claro. A pessoa começa a construir a sua vida, não mais na rocha, mas na areia. E depois vem um temporal e tudo começa a desabar. Vai mais outro, depois vem os ataques do diabo. E a pessoa pode ir tentar buscar soluções, seja onde for, nunca vai encontrar, porque só Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. E quando a pessoa decide finalmente fazer como a Anabela, bem, eu vou voltar para Deus, vou voltar à igreja, voltar à casa de Deus. É interessante que ela tenha dito que logo de imediato Deus estava lá à espera dela. Logo ela foi liberta daquele peso da opressão que é demónios. Os demónios é que causam isso, a ver? E começou a melhorar. E aqui também está uma coisa muito interessante que é também bom ensinar.
nem tudo depois automaticamente e de um instante para o outro vira positivo. A pessoa continua com Deus e é como o grão, como a semente que é lançada na terra, começa a crescer e Deus vai endireitando a vida da pessoa, da família, do filho e por aí fora. Muitos pais não sabem que o facto do bebê ou da criança estar sempre a chorar e embirrar e ver coisas aqui, a pessoa acha que isso não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com Deus. Porque se a família andar com Deus, os anjos protegem os nossos filhos. Mas se a pessoa não anda com Deus, os anjos atacam os miúdos, mesmo os bebés e tudo. E quando a pessoa se volta para Deus, automaticamente os anjos encampam em redor e a criança sente paz e a vida da própria criança muda radicalmente. Então, aqui está um testemunho maravilhoso que eu tenho a certeza que está a falar para muita gente. Então, se você é uma pessoa que se identifica com este testemunho, faça o mesmo que ela. Venha à Igreja Maná mais perto de si, fale com o pastor, peça o aconselhamento pastoral, vai lhe ensinar, vai acompanhar você até você também estar 100% livre e a vencer. Agora, há uma música muito bonita que tem a ver com isto, que diz: não me deixarei mover. Quando tudo parece pior, não me deixarei mover para aquilo que eu sinto, para aquilo que eu vejo, para aquilo que me contam. Vou andar pela fé em Jesus Cristo, naquilo que eu prometo, que Ele nunca mente. Vamos lá então. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer. Mas põe os olhos em Jesus. Mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Agora é a hora de nós orarmos. E você já ouviu tanta palavra de Deus, de fé, testemunhos, que eu tenho a certeza que você tem o coração já mais que suficientemente cheio de fé para receber o seu milagre. Há muita maneira de orar e hoje nós vamos usar um método de oração que é: eu vou como que impor as mãos sobre si, mas como não estamos em comunicação direta, humanamente falando, eu vou pôr a mão assim e você puder, coloca a mão no ecrã ou então estenda a mão se não conseguir. Porque para Deus não há distância. Sabe, a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os doentes. E Deus transfere o poder para o doente. E como eu já disse, é como se fosse uma semente de cura divina. E você só tem que receber, acreditar: eu recebo agora a minha cura. Eu vou fazer a oração e você vai repetir, mas já estou a explicar como é que funciona. Então, agora mesmo, onde quer que você esteja, estenda a sua mão sobre mim
e diga assim comigo. E aqui a audiência pode me ajudar também. Digam todos assim comigo. Ó Deus, eu acredito que Jesus é o Salvador, morreu por mim na cruz, não só para me salvar, mas para me ajudar, para abrir um caminho onde não há caminho, para me curar todas as enfermidades. Senhor Jesus, eu recebo agora o teu poder, recebo agora o meu milagre, recebo agora a semente de cura divina e por isso, a partir de agora, eu declaro que estou curado e eu acredito que a semente vai crescer dia e noite até eu me sentir completamente curada. Amém e amém. Aleluia. Há uma música que diz somente crer. Você, a partir de hoje, tem que acreditar, só precisa de acreditar que Deus o curou. Que a semente está a crescer, até você se sentir completamente curado. O que é que você pode fazer nos entretantos? Ler o livro de Cura Divina, ler o livro O que Fazer Depois de Orar. Mas, acima de tudo, o meu conselho é, venha à igreja Maná mais perto de si, porque o pastor ou o bispo vai acompanhar você até você estar completamente livre dos seus problemas. Sabe, cristianismo não é só acreditar que Deus existe, é mudar de caminho. Passamos a andar no caminho de Deus. E, portanto, eu quero que você ouça com atenção esta música que diz somente crê, é só isso. O teu trabalho é acreditar, quem faz o resto é Deus. Vamos lá então. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Agora deixe-me falar para você que diz assim, eu não sei se estou salvo, eu acredito em Deus, mas sinceramente não sei. Sabe, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus, exceto por Jesus Cristo. Não é através de santos, nem de budas ou de boas ações, tudo isso pode estar certo. Mas Jesus disse, sou eu é que sou o caminho. E a todos quantos o receberem Jesus, esses sim são salvos e são feitos filhos de Deus. Então baixa a sua cabeça e aqui a audiência pode ajudar também. Digam todos comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu admito, também falhei. Perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ajuda-me, Senhor. Guia a minha vida. Ensina-me os teus caminhos. Amém e amém. E agora esta música, porque Ele vive, você pode crer que amanhã vai ser bom.